Graça e a paz, galera. Meu nome é Mikael, faço parte do Missão Jovem Suzano. Hoje eu quero contar para você como começou e testemunhar para vocês sobre o Missão Jovem. Tudo começou com uma visão que nos foi entregue. Essa visão, ela é ilustrada na Praça de Suzano, ali onde fica a prefeitura. E essa visão que o Senhor entregou, nesse dia a praça ela estava cheia de jovens, não lembro o número, mas eram muitos jovens naquela praça, bebendo, fumando, aquela cena horrível e vulgar, muita sensualidade, coisas que nós já sabemos que é contra a palavra. E de repente, no meio daquilo tudo, o pecado proliferando e aquelas coisas acontecendo, de cada lado da praça começa a entrar jovens, e na visão era muito claro que os jovens eram cristãos. E quando eles entram, eles se reúnem, e a primeira coisa nessa visão que eles fazem é ajoelhar. E o primeiro ato que eles começam a fazer é confessar o pecado daqueles jovens que já estavam ali. E eles começam a confessar o pecado, eles começam a se arrepender por aqueles jovens, se identificar com aqueles perdidos que estavam naquele momento. E acontece algo de um impacto poderoso da parte de Deus. Os jovens, eles começam a cair o semblante, começam a se arrepender, as bitucas de cigarro caem, as pessoas começam, a atmosfera daquela praça começa a mudar. As meninas, eu lembro que elas sentavam nas calçadas e começavam a colocar a mão na cabeça e confessar pecado diante de Deus. E aqueles jovens cristãos que se reuniram ali, o que era muito claro era a unidade, e o que deu para discernir na visão, que não era uma igreja fazendo isso, não era uma denominação sendo exaltada, era vários jovens de várias denominações confessando o pecado no meio da praça, e naquele momento em unidade, eles confessam, se arrependem e eles elevam uma adoração ao Senhor. Alguns irmãos, eles começam a pegar o violão e começam a adorar, e aquilo mudou a atmosfera da praça, promoveu salvação, e aqueles perdidos foram ganhos para o Senhor. Desde então que nós tivemos essa visão, nós começamos a entender da parte de Deus e acreditar no avivamento. E o Senhor começou a falar conosco que o avivamento, ele vem através de unidade. Então nós começamos a visitar igrejas, independente da denominação, começamos a andar a igreja, sacrificar cultos próprios, o amor denominacional, o orgulho ministerial, e começamos a andar igrejas, e começamos a falar de unidade, e percebemos o testemunho que isso já estava no coração de muitos pastores, de muitos líderes de jovens e de muitos jovens. Então nós fizemos um grupo no WhatsApp, e esse grupo começamos a reunir líderes de jovens em Suzano, e começamos da mesma forma também a reunir mensalmente, todo quarto sábado do mês, nós começamos a nos encontrar para orar, e começou a gerar uma comunhão espiritual tão poderosa, começamos a fazer amizades de Cristo. E nessas reuniões a gente começava a orar, a confessar os pecados dos jovens em Suzano. Começamos a orar por um avivamento em Suzano. E o Missão Jovem é isso, nós acreditamos que a unidade tem muito poder para alcançar. Claro, nós acreditamos também no evangelismo, de porta em porta, mas isso vai levar um tempo. Agora, a oração em unidade, ela gera um impacto de avivamento, ela tem um poder muito mais rápido. Então nós acreditamos nesse movimento, temos visitado igrejas, temos agregado líderes de jovens e pastores também nesse trabalho, com um propósito de unidade, para que Suzano seja salvo. Nós recebemos uma palavra da parte de Deus. Ela se encontra em Gênesis 22:17, que diz que a descendência de Abraão e de Isaac ganharia as cidades das mãos dos inimigos. Então a vontade de Deus não é exaltar uma denominação numa cidade, a vontade de Deus é exaltar o nome dele numa cidade, ganhar os perdidos daquela cidade. Então recebemos uma palavra, fundamentamos esse movimento, temos como pilares neste movimento a unidade, porque Jesus nas suas duas orações, em Mateus 6:9 e João 17:21 em diante, Jesus, ele deixa bem claro o quanto ele quer unidade. Ele disse, para que o mundo creia, ou seja, para que haja avivamento, eu oro para que eles sejam perfeitos em unidade. E nós começamos a confessar o pecado também de não se unir, e começamos a nos unir, e conforme isso, passando assim, nós começamos a acreditar também que a oração, ela tem um poder sobrenatural para mover isso. E
nós fundamentamos também esse movimento pela oração. A oração, como nós lemos em 1 Samuel 12, 23, que diz assim, Samuel revela: longe de mim seja pecar contra o Senhor, deixando de orar contra o povo, contra Israel. Nós entendemos que se nós não orarmos por Suzano, pela nossa cidade, isso é um pecado. E conforme isso, a oração nas reuniões de jovens que nós temos mensalmente, jovens começaram a sentir dores de partos pelos perdidos, começaram a sentir o amor para se unir, a unidade na diversidade, não uniformidade, mas unidade de espírito. Começamos a sentir batismo de amor pela cidade, começamos a amar os perdidos, isso cresceu em comunhão. E desde então nós temos propósito de oração. Todos os sábados nós reunimos para oração em um sistema de rodízio. Em cada igreja nós reunimos jovens de denominações da cidade de Suzano para poder orar. Nós começamos a andar juntos, começamos o famoso trocar figurinhas, um ir na igreja do outro e trabalhar a comunhão, que isso é uma coisa e isso edifica. E nós também acreditamos na adoração nesse movimento, também é um dos pilares. A adoração que atrai a presença de Deus, a adoração que traz a luz, que é Cristo, e afasta as trevas. Então, galera, isso é o que está no nosso coração, isso é o clamor de muitos jovens que está em Suzano. Nós te convidamos para participar, nós acreditamos e nós precisamos também dos pastores dessa cidade. Nós queremos que os jovens, e nós cremos que é a vontade de Deus, jovens sejam instrumentos de Deus para que os pastores se unam. Nós sabemos que se as autoridades, pastores, eclesiásticas se unirem, isso tem um poder, isso tem um potencial muito grande. Então esse vídeo ele seja mesmo um clamor, isso é o clamor do jovem Suzano. Então venha se unir conosco, venha participar. Nós temos reuniões mensais, nós temos encontros de orações, em breve nós vamos ter evangelismo juntos. Então nós te convidamos. Essa é a história do Missão Jovem, essa é a história que o Senhor nos confrontou a parar de amar a nossa própria denominação apenas, o nosso orgulho denominacional, e passamos a amar os nossos irmãos, passamos a nos unir em prol de avivamento, em prol de salvação dos perdidos. E nós te convidamos a estar conosco, venha participar disso. Você tem muito a acrescentar, você tem talentos a ser usado nessa obra, e que o Senhor te abençoe, cada área da sua vida receba a glória de Deus, em nome de Jesus. Galera, paz do Senhor, amém? Satisfação geral, tamo junto.